a gente passou o primeiro ano todo pesquisando sobre tecidos tecnológicos. E aí, já entrando num gancho, talvez, que Uhum. vocês queriam saber sobre os nossos tecidos. Sim. Exatamente. Para quem a Mel falou aqui hoje já no podcast que ela importa esses tecidos, né. Se quiser falar um pouquinho mais sobre a matéria-prima, acho que é legal Aham, para o pessoal de casa que está assistindo entender um pouco melhor, né, de onde vem e como vocês sim. encontraram, como é que foi essa busca. Acho que é legal a gente entrar nesse tema. É, então, aí pegando esse gancho também, no primeiro ano de empresa, a gente passou o primeiro ano todo estudando qual tipo de tecido seria, assim, muito legal para a gente falar, qual tecido seria importante para a gente trazer nesse momento. E aí, pesquisando e tudo mais, a gente descobriu, o tecido da Econil. Quando eu descobri a Econil, em um primeiro ponto, eu fiquei muito feliz pela existência dele, e segundo ponto, muito triste, porque ele não existia aqui no Brasil. Então eu pensei: Uhum. "Cara, o que que eu vou fazer na minha vida? Eu quero trabalhar com isso, mas não tem aqui". Entendo. E aí, eu e o Rafael, a gente passou 9 meses conversando com o pessoal da Econil, tentando, convencer eles a fazer trazer para cá e tudo mais, e foram 9 meses de um namoro Caramba. gigantesco. E, enfim, a gente conseguiu trazer, é um tecido italiano. O tecido da Econil na verdade, é Econil, né, na verdade é um nylon eco. O nylon, para quem não sabe, é feito de poliéster. O poliéster é a base de petróleo. Uhum. Então, toda vez que você faz um nylon novo, você precisa retirar petróleo, né, extrair o petróleo da natureza, e desenvolver, um novo fio, que é o nylon, à base desse petróleo. O que não é muito sustentável, né. Porque Sim. como a gente viu, né, no último podcast, petróleo é uma fonte de energia não renovável. Exatamente. Então, e já o Econil, ele pega então, o que que o Econil faz, na verdade? Ele, recolhe todo o nylon, seja em oceanos ou em aterros sanitários. A maior parte dele é feito de rede de pesca, porque, para quem não sabe, existe muito problema de pesca fantasma. A pesca fantasma é quando aqueles navios, por exemplo, navio de camarão, navio de, enfim, de pesca gigantescos, não é só de pescador, que as Uhum. pessoas imaginam um cara Aquela jogando tarrafa, né. um cara jogando É. a rede, Rede. né, a É. rede, e Pra para sobreviver, pra comer o sobreviver. peixe Não é ali. isso, são aquelas redes, toneladas de redes que saem arrastando, e quando eles fazem esse trabalho, acaba ficando rede no oceano. Então, é um problema muito grande ter essas redes nos oceanos, porque ela continua pescando a vida marinha que está lá embaixo, Uhum. sem ter finalidade nenhuma, ela só está ali gerando um problema. Gerando impacto negativo. Exatamente. E aí, o que que a Econil faz? A Econil recolhe Pega essa essa rede. rede de pesca, pega todo esse lixo, né, pega toda a rede, ela pega todo o fio, todo o nylon, ela tece um novo fio e transforma Uhum. num nylon novo. Então, o que que acontece? O primeiro ponto positivo é que ela não precisa extrair petróleo da natureza, e segundo ponto positivo é porque, ela diminui muito o índice de CO2 liberado, porque quando você precisa fazer esse trâmite de exportação de extração de petróleo, você, enfim, você pega, sai de um lugar, leva para o outro caminhão Sim. e tal, então você meio que quebra uma barreira, você quebra essa parte, e aí você começa como se fosse da fase 2. Então você já Uhum. quebrou toda uma etapa desse desenvolvimento do fio, e você pega já um fio pronto, e aí você E que só você ainda tá tirando do exatamente, tem mar, esses né. 2 É, pontos exatamente. positivos, né. É justamente, a reciclagem, né. Pra quem só uma dica aí, pessoal, a diferença entre reciclagem e reaproveitamento, né. No caso da mel, é um material reciclado, porque quando você tem uma transformação, seja ela física ou química, de algum produto em outro produto, pode ser para a mesma utilização, para a mesma finalidade, você tem a reciclagem. Quando você pega um produto que poderia ser um resíduo, e aí você vai e faz um reaproveitamento dele, você pega e usa ele para um outro fim sem uma transformação, aí você tem o reaproveitamento.
Então, nesse caso, é um material que vocês chamam até de regenerado, né? Regenerado. Um material regenerado. Ele é regenerado e ele é reciclado e ele é reciclável, na verdade. Uhum. Porque uma É. vez que ele foi transformado, ele é infinitamente transformável. Viu? Isso. Reciclável é justamente a potencialidade que o material tem. Hoje em dia, muitos materiais são potencialmente recicláveis, mas eles acabam não sendo reciclados, Reciclados. infelizmente, né? Exatamente. No Brasil, a gente só tem 4% dos nossos resíduos reciclados. E a gente até ia te Exatamente. perguntar isso, né, Mel? Você hoje em dia fala que importa essa matéria-prima. Você vê a possibilidade de fazer esse tipo de tecido, ou então empregar essa tecnologia aqui no Brasil? Então, eu não tenho como dar certeza, mas eu acho um pouco difícil. É, não impossível. Então, assim, na verdade, hoje na Leve, a gente tem 2 tecnologias de tecido. Uma é a Econil, que é o tecido que a gente traz da Itália, e a outra é o tecido biodegradável, que é uma É. tecnologia brasileira e que a gente adora. Eu adoro usar, que são os nossos tecidos estampados, os nossos produtos estampados, os lisos, coloridos, né, no caso. Então, por que eu falo que eu acho que é difícil, mas não impossível? Porque já existem empresas brasileiras que são tão tecnológicas quanto. Existem empresas gigantescas aqui no Brasil de tecelagem, né? Porém, eu não conheço ainda nenhuma empresa do tamanho da Econil aqui no Brasil, porque não é só um processo. Assim, eu tô falando de fora, né? Eu não trabalho com eles, mas pelo pouco que eu conheço, ou muito mais pelo que eu conheço, são tipos de desenvolvimentos diferentes, né? Por exemplo, o tecido biodegradável, ele é um tecido tecnológico de altíssima qualidade, nível 5 de qualidade, mas ele existe um tipo de tecnologia, ele é desenvolvido na fábrica. Já o tecido da Econil, ele precisa de mais braços, por exemplo. Ele precisa resgatar o tecido, a rede de pesca, ele precisa resgatar o lixo, ele faz todo um segundo desenvolvimento além da tecelagem. Então, Mas acaba até gerando mais emprego. sim, É, lógico, positivo. seria maravilhoso. Sim. Eu acho maravilhoso.